Olhe para este mapa do céu. À sua esquerda está a China. No meio, esse buraco negro sem nenhuma luz é a Coreia do Norte. E mais abaixo, essa enorme mancha branca é a Coreia do Sul. Após a Guerra da Coreia, que de 1950 a 1953 opôs o norte comunista ao sul pró-americano, a Coreia do Sul era considerada o terceiro país mais pobre do planeta, logo à frente do Sudão. Em 50 anos, ela se tornou uma das nações mais prósperas. Como esse milagre aconteceu, sendo que o país ainda está em guerra com seu irmão do norte, que já sofre há quase 70 anos sob o jugo do regime comunista? Vindo de Beirute, uma cidade dividida durante 15 anos entre cristãos e muçulmanos, o milagre coreano sempre me intrigou e fascinou. Vamos, que em 5 etapas, descobrir grandes, modernos e impressionantes polos industriais, ilhas magníficas, cidades medievais, templos budistas e a capital, Seul. Eu convido você a conhecer os criadores do milagre coreano, artistas, escritores, industriais, camponeses e religiosos, pessoas verdadeiramente extraordinárias. Aqueles que transformaram este país, 7 vezes menor que a França, nessa exceção em nosso mundo turbulento. Seul, capital da Coreia do Sul, é uma megacidade com 20 milhões de habitantes, quase metade da população e uma concentração única. Desfigurada durante a colonização japonesa, de 1910 a 1945, e devastada pela Guerra da Coreia, essa cidade se reconstruiu em velocidade impressionante. Eu descobri Junani em Paris. Ela é uma jovem fotógrafa de 30 anos que já expôs em Londres, Xangai, Los Angeles e muitas outras cidades. Ela inventou um conceito original de fotografia que eu chamaria de vertiginoso. Nasci em Seul e estudei em Los Angeles, na Universidade do Sul da Califórnia, que fica perto do centro da cidade. Foi quando eu tinha 4 anos. No 4º ano, participei de uma aula optativa de fotografia que ensinava o básico do laboratório fotográfico e fiquei completamente encantada pela fotografia. Estou me deixando levar, passei parte da vida na cidade e sou uma garota da cidade. Já estive nos telhados de vários arranha-céus, mas sempre tenho medo de altura. E porque é isso mesmo, Mandy, cantor. Junani mostra suas fotos para Sverrir Gudjonsson, o tenor islandês que está preparando um concerto em Seul. Em muitas fotos, Em muitas das minhas fotos, eu subo nos telhados dos arranha-céus para me fotografar, para fazer um autorretrato. O processo é sempre o mesmo. Na beira do vazio. Eu me inclino quase a cair. Então tento superar meu medo de altura. Penso nesse momento e tento lidar com o medo por um certo tempo. Aperto o disparador até o cartão de memória encher. É assim que tiro minhas fotos, como um ritual, sempre com muita atenção e cuidado. Quando a gente vai até o chão e se coloca lá embaixo. Uma vez, no telhado, eu olhei para baixo. Foi assustador. O vento soprava muito forte.
Eu me sentei no parapeito, com as pernas balançando no vazio. Pensei que, se tivesse feito um filme segurando grade, câmera no pescoço, foto dos meus pés. Noreum.Mashi é um grupo de rock coreano, cuja aura os levou a tocar quase no mundo todo. Sverrir Gudjonsson, uma das 5 vozes, está montando novo show. Harry Park, diva do Pansori, ópera coreana, também está participando. Nós nos juntamos a eles para o primeiro ensaio. Meu. É realmente um sonho. Arte é mostrar a inspiração divina em mim. Eu preciso esvaziar a mente para me tornar um só com a minha música. Minha música tem inspiração xamã. Para mim, a essência do xamã é a busca pelo equilíbrio. O Sr. Sverrir, no plano espiritual, é exatamente como eu imaginava, por isso me senti muito próximo dele. Quando pensei no que tinha feito, senti muita competência. Quando pensei que seria interessante usar os 4 elementos, terra, ar, fogo e água, para o nosso espetáculo, pois cada um deles representa aspectos essenciais e simbólicos da natureza, fiquei muito agradavelmente surpreso ao ver que o líder do Noreum.Mashi, Yoon-ho Kim, também tinha tido a mesma ideia, o que demonstrou uma sintonia artística e uma conexão de pensamento entre nós. Harrison. São significa senhora em japonês. Harrison vem de uma tradição musical diferente. Foi bom trabalhar. Acho que o pensamento expressa todos os sons do mundo, conta todos os sentimentos humanos. Ela já faleceu, mas está onde foi minha mãe quem me apresentou aos amores perfeitos. Ao cantar pensei, sinto que me conecto, do fundo da minha alma, à energia dos ancestrais, ao ensinamento de Buda. Acho que as coisas que escrevi para ela no meu livro estão no meu coração.
Estamos com Suek Yang-van, sem dúvida o romancista mais importante do país. Apesar da proibição de visitar a Coreia do Norte, o escritor vai até lá para rever sua família. Ao retornar ao Sul, ele é preso por 5 anos, de 1993 a 1998. Ele contribuiu, com suas ações e sua escrita, para a democratização de seu país. Visitamos com ele o Gyeongbok, Palácio da Felicidade Resplandecente, construído em 1394. Ele é um dos 5 palácios reais construídos sob a dinastia Joseon, que reinou até 1910. Ele havia sido totalmente destruído durante a ocupação japonesa. Este palácio está sendo restaurado e constitui raros vestígios do passado deste país. Os europeus levaram quase 300 anos para implantar um capitalismo moderno. Mesmo entre nossos vizinhos japoneses, a reforma Meiji levou cerca de 100 anos. 60, 70, 80 anos. Então, no entanto, a Coreia alcançou o mesmo resultado sob 2 ditaduras militares entre as décadas de 1960 e 1980. Então, na Coreia, o processo de modernização serviu tanto como recipiente quanto como conteúdo. E ocorreu uma colisão terrível entre essa modernidade e os valores democráticos. No final, perdemos a capacidade de defender as minorias, de estabelecer uma proteção social e, principalmente, de refletir antes de iniciar um projeto. O mais importante é: não podemos mantê-lo sozinho. Eu não entendo o que você está dizendo. Em uma palavra, me parece que a principal característica da alma coreana é a contenção. Gente se deixa levar. Segurar emoção. Na maioria das vezes, de forma geral, evitamos agir por impulso sem pensar, mas isso não nos impede completamente de vez em quando, ultrapassar voluntariamente os limites do que é permitido. Os coreanos costumam ter o an, ou seja, o blues, a melancolia. O an remete a uma interiorização dos sofrimentos e frustrações acumulados. De certa forma, a alma coreana me faz pensar em um sorriso tímido que se esboça depois de chorar todas as lágrimas do corpo. Não é bem assim, não é assim, mas olhando para trás. É mais ou menos assim. No século IV, em um país chamado Goguryeo, a lenda diz que o primeiro-ministro Wang Sanak criou o Geomungo. E foi isso que eu fiz. Ele não só criou o Geomungo, mas também interpretava suas próprias composições. Bem, também podemos compor músicas que se encaixam bem nesse tema. A lenda também diz que uma cegonha negra dançava ao redor de Wang quando ele tocava o Geomungo. Quando estou na Coreia, não sinto a divisão do país, provavelmente por causa do clima que existe em casa. Mas quando estou no exterior, sinto isso de uma maneira muito forte e intensa, percebendo claramente essa diferença em meu dia a dia.
Se eu quero absolutamente me apresentar no exterior, é obviamente porque fico feliz em conhecer diferentes artistas e descobrir novos horizontes. Mas, acima de tudo, é porque no exterior a gente consegue mergulhar no próprio coração e se entender melhor. Ao contrário da França, a poesia na Coreia continua viva e amada. O poeta Chung In-won é sem dúvida a mais ilustre do seu país. Ela revolucionou profundamente a língua coreana, promovendo mudanças significativas em sua estrutura e expressão. Com sensibilidade e criatividade, transformou seus poemas em poderosos hinos à liberdade, tocando o coração. Quero me aconchegar em seus braços, como quando eu era jovem. Não preciso de um teclado. Aprecie o momento da chuva. Não me mate com prazer. Onde está aquela flor negra que caiu entre as flores do ano passado? Uma flor se apaga em seu lugar e entoa seu soneto. Eu realmente gosto muito da cidade. Há muitas coisas que despertam minha curiosidade. Tem muita coisa dentro dela. Claro, tem o conforto, a beleza. Mas também a decadência, o som. O exagero, as zombarias. Que fazem parte da cidade. Querem que a gente construa cidades, construa cidades, construa cidades. Mas mesmo que a gente rejeite a cidade, ainda assim somos domesticados pela urbanidade. Na sua vida, você fez coisas. Até agora, a poesia coreana era mais bonita, elegante e tranquila. Mas eu a gritei como um lobo. Existem prédios deslumbrantes. Viajamos rapidamente graças aos meios de transporte modernos. Mas no fundo, existe uma tristeza. Algo feito às pressas. Grosseiro. Falso. É algo que não pode ser escondido de forma alguma, pois está claramente visível para todos que olham. Namjoon Paek é o artista coreano mais conhecido do mundo, nascido em 1932 e morto em 2006. Ele é considerado o inventor da videoarte, sendo o primeiro que nas décadas de 60 e 70 improvisou em seu ateliê em Nova York peças híbridas que hoje são orgulho dos museus do mundo inteiro. A Coreia teve que dedicar ao seu enfant terrible um lugar digno de sua arte. Mano Paik, o curador do Namjoon Paik Art Center, nos apresenta as principais obras do seu museu. Antes de Namjoon Paik, o artista podia ser definido como pintor, escultor ou fotógrafo. Mas a partir de Namjoon Paik, todas as possibilidades dos meios artísticos estão abertas, quero dizer, disponíveis para um artista. Para Namjoon Paik, fosse televisão, fotografia, laser, até mesmo robô, nada disso era obstáculo para expressar suas ideias, seu projeto artístico. É isso. Um artista pós-mídia. Namjoon Baek é movido pela ideia de comunicação, de transmissão e de difusão. Um homem da comunicação, de certa forma. Mas para ele, por exemplo, alguém como Buda ou mesmo a religião, o budismo, era um meio de comunicar ideias, pensamentos, crenças, além das diferenças étnicas. Religiosas também, muitas vezes, o budismo era, digamos, muito pacificador e muito eficaz.
para se comunicar, ou então para unir as pessoas, não é? Então, de certa forma, aqui o elefante era, digamos, um meio de transporte, certo? Mas, digamos, um meio de comunicação. Esta obra realmente importante de Nam June Paik, Demo is the Oldest Television, o título. A Lua, a televisão mais antiga, de certa forma. Digamos, ao contrário do que as pessoas acreditam, que pensam que a televisão foi inventada no século XX, mais precisamente nos anos 30. Mas Nam June Paik dizia que não, a invenção da televisão só foi possível por causa da crença coletiva das pessoas. Ou seja, digamos, desde tempos muito, muito antigos, os homens fantasiavam. A lua é objeto de fantasia e imaginação, de poesia, dos sonhos das pessoas. Nossa música tradicional está muito próxima da respiração e, principalmente, da fala. É uma música que tem origem na palavra e que conta a história da Coreia, que foi maltratada por muitos invasores. Nossa tradição hoje está sendo deixada de lado pela juventude, mas ela não desaparece. Parece composto, mas na verdade não é. Eu defino o meio da fotografia como um artista. Acho que a fotografia é o meio da transcendência porque ela transcende o tempo e os fenômenos naturais. E que você é fenomenal. Essas fotos falam sobre a nossa vida, sobre a vida. Quero capturar o momento em que o objeto transcende seu destino, a gravidade, o destino do tempo. Então, é a árvore da vida. Deixamos o sul de Seul em direção à parte norte, onde a arquiteta anglo-iraquiana Zaha Hadid projetou um edifício, o Dom Diamond Design Plaza, construído no coração histórico da cidade. Kyung Eul, uma das romancistas mais premiadas da Coreia, lança seu olhar contundente e ácido sobre esse edifício extravagante. Eu não sei por que esse prédio está aqui. Algumas pessoas dizem que é um OVNI que fez um pouso forçado em Seul.
Se a arquitetura reflete uma certa filosofia, acho que essa está muito distante da filosofia coreana. Cheguei aqui de táxi e disse ao motorista que ia para o Design Plaza de Dondaemun. Ele me disse, aquele prédio grande e esquisito. Seul passou pela colonização japonesa e pela ditadura. Tudo foi demolido, coberto de concreto. Grandes prédios como esse foram construídos e a filosofia arquitetônica coreana foi destruída, eu acho. Seul é a cidade dos desejos irregulares e da energia efervescente. Eu acho que a cidade é um lugar onde a gente pode se defender. A cidade é um lugar onde a gente pode se defender. Eu moro em Seul há 37 anos. Não sou daqui. Sou do interior. Mas desde a universidade, escolhi viver em Seul. Foi aqui que formei minha família e também estou envelhecendo aqui. Passei por dores, mas só posso amar Seul, porque meu trabalho como escritor, toda a minha obra, foi construída em torno dos problemas de Seul. É desagradável, mas só me resta amar a cidade de Seul, meu trabalho como artista, tudo isso. Tenho um carinho especial pela minha cidade. É um começo. Então eu a amei. Acho que hoje em dia, a fé religiosa não é vivida pelos coreanos como uma questão de crença. Para eles, trata-se antes de tudo de pertencer a uma comunidade, a um grupo de interesses. O que os motiva é o pertencimento a uma comunidade, mais do que uma fé verdadeira. Esse aspecto tem se acentuado cada vez mais. Os coreanos são pragmáticos. É como um delírio religioso. Não são tão filósofos. Rezam, acima de tudo, pela própria salvação e felicidade. Não importa quem vai salvá-los, Buda, Jesus ou Confúcio. Tradição confucionista e budista, a Coreia é o único país do mundo que se autoconverteu ao cristianismo. Antes mesmo da chegada dos primeiros missionários europeus, em 1835, a Coreia já contava com uma importante comunidade cristã que crescia de forma constante desde o final do século XVII. Hoje, os cristãos representam 30% da população, sendo 1/3 católicos e 2/3 protestantes. A comunidade católica, presente há mais de 2 séculos na Coreia, desempenhou um papel fundamental na democratização do país. Vamos encontrar o padre Stefan Beck, reitor do seminário da Universidade Católica de Seul. A Igreja Católica na Coreia é a única igreja no mundo que, de maneira extraordinária, recebeu o evangelho cristão sem ter uma missão estrangeira vinda de fora, algo realmente singular. Porque eles se converteram ao cristianismo. Porque eles realmente descobriram no cristianismo a liberdade e a igualdade. Oi. Igrejas do mundo inteiro nos invejam, porque nossos fiéis são tão fervorosos quanto numerosos. Eu vivo uma vida de cristão. Nossos seminários estão sempre cheios e a igreja coreana tem condições, inclusive financeiras, de contribuir para a defesa da fé. Isso, por si só, é um grande privilégio. É algo incrível. Isso é tão incrível. Paulo Sado tem. Nós temos muitas vocações sacerdotais. No nosso seminário, mais ou menos entre 60% e 70% vão se tornar padres. Amanhã, prova escrita. Bons como sempre. Risos. No ensino médio, eu não aguentava mais o espírito de competição nem minhas próprias angústias. Eu sentia que minha vida estava escapando das minhas mãos. Como competidor, eu ficava tão irritado com os outros alunos e comigo mesmo. Eu herdei a fé da minha mãe.
Eu ia à missa todos os domingos. Aprendi muito falando na frente da minha turma. Observando o padre, percebi então que eu tinha vocação e que o sacerdócio era o verdadeiro objetivo da minha vida. E a partir daí, eu pensei que se eu vivesse como padre, e foi por isso que me inscrevi no seminário. E achei que era uma boa ideia. Verdade, eu tenho nacionalidade taiwanesa. Eu sou a primeira cristã da família. Em casa, o primeiro. Eu não sei como explicar isso. Muito complicado de explicar. Eu diria que foi por acaso, ou melhor, pela vontade do Senhor. Entre. E quando você está em 1900, entre os anos 1960 e 1980, a Igreja Católica da Coreia teve um papel fundamental na luta pela democracia e pelos direitos humanos. Acredito que há estudantes. Eu, pessoalmente, acho que o maior dever da Igreja coreana é conduzir as pessoas pelo caminho da reconciliação. A paz está, claro, no Noroeste. É claro que se trata da paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, o reencontro com o Noroeste e, claro, com a China e o Japão. Mas também ajuda a promover uma verdadeira reconciliação com os chineses e os japoneses, num pequeno grupo, e onde era bobo como dizemos. Artes e religião têm papel importante em mostrar o caminho da paz. Desempenha o papel aberto à pessoa como pessoa em paz. Jung Man-Kim é o maior fotógrafo coreano. Ele trabalhou na moda durante anos. Tocado por uma árvore, ele abandonou a moda para se dedicar inteiramente à sua arte. Ele expõe em museus e nos lugares mais prestigiados do mundo, como a Bienal de Veneza. Bom, é a minha rua que eu chamo. Depois de Broken Heart, o coração partido, a rua do coração partido. Eu vi uma árvore meio quebrada. Pareceu-me que ele queria falar comigo. Então comecei a conversar com ela. E eu perguntei duas coisas. Se eu podia tirar fotos de você, dessa árvore, e ao mesmo tempo, se eu tinha o direito de tirar fotos de você? Isso durou 4 anos. Todos os dias. Quando eu passava por essa rua, eu falava continuamente pedindo permissão. E, em 2008, ele me disse sim. Só que, no terceiro dia, outras árvores da floresta disseram pra gente, então, olha, nós também estamos aqui, sabe? Bem aqui. E eu pensei, bom, vou tirar foto deles, dos outros árvores. Está bem. Bom, era uma foto bastante importante e eu estava lá para pegar esse galho ali. Aí o pássaro chegou. E eu disse, você pode ficar um pouco?
Ele ficou, sei lá, um pouco mais de 30 segundos. O que é bastante tempo, no fim das contas. Porque antes dessa foto, eu não tinha pássaros nas minhas fotos. É isso. Agora estou começando a ter pássaros nas minhas fotos. Acho que sou um cara com muita sorte na vida, apesar dos meus anos como viciado. Por exemplo, passei 15 anos da minha vida nas drogas. É muito tempo. Eu consegui sair. Outros. Sana, cantora de jazz, é um fenômeno vocal amado e requisitado no mundo inteiro. Ela divide sua vida entre a Coreia e a França e percorre as estradas dos maiores festivais do mundo. Comecei realmente bem tarde, mesmo. Eu realmente não conhecia o jazz. Eu estava morrendo de medo. Mas a influência dos meus pais me ajudou muito. Quando eu era pequena, eles me apresentaram vários tipos de música. A liberdade e o espírito de improvisação que caracterizam o jazz, eu já sentia isso na música coreana. Na nossa música, tempo e espaço andam juntos. O mesmo vale para a beleza do vazio, que é fundamental para nós. Por isso, há uma diferença real entre a nossa música e a ocidental, na qual as diferentes cores e harmonias são privilegiadas. Por outro lado, na música coreana, uma única cor pode permitir a expressão de várias variações. 1, 2, 3, 3. Eu lanço maçãs. Minha família e meus amigos continuam jogando maçãs até que eu consiga uma composição perfeita. Composição na minha mente mente. Você acha que sua filha é uma grande artista? Sim, claro. Sou cirurgião especialista em cólon no Hospital de Choreio. Por que você ajuda sua esposa no trabalho artístico dela? Ajudamos você pela paz. Pela paz do lar.
Vocês brigam? Brigas nunca. Risos. Nós estamos. Saúde. Né? Không chị. Matra. Nós estamos na Ponte Mapo. Existem 26 pontes em Seul que ligam as duas margens do rio Han. Essa ponte aqui ficou muito conhecida porque muitos jovens vêm aqui para se suicidar. Eles tiram os sapatos antes de se jogar na água, como se estivessem entrando em casa ou entrando em um templo, como se fosse um ritual. Ele disse que estava consciente de suas necessidades. A prefeitura instalou um espelho e frases alertando contra a morte, contra o suicídio. Há muitas palavras que explicam o que é isso. Coreia, o fervor educacional é incrível. Por causa da competição, os adolescentes não conseguem suportar a pressão e acabam se suicidando. Eu quero que essa corrida desenfreada pare, que esse sistema competitivo acabe e que a gente consiga encontrar rapidamente outro sistema onde cada pessoa possa ser feliz. Essa ponte simboliza as paisagens de Seul. Além disso, ela tem uma função prática. Eu sinto que essa ponte tem um desejo muito forte de se estender, de ir para outro mundo. Eu escrevi muitos romances que se passam aqui. Toda vez, percebo o quanto o rio enriquece e embeleza a cidade. Maio 47. Eu devia ter uns 4 anos. Eu sei muito bem o que havia naquela época. Meu pai tinha acabado de encontrar trabalho no sul. Morávamos com avós em Pyongyang. Então, atravessamos o 38º paralelo, que separa as duas Coreias, para nos refugiar no sul. Lembro que me amordaçaram com panos, com medo de que eu chorasse durante a travessia. E então, eu caí e passei pela batalha. Quando a Guerra da Coreia estourou, Seul passou por uma evacuação geral. Isso foi em janeiro de 1951. Eu embarquei em uma locomotiva como essa. Sim, ele te matou. Eu me lembro, os vagões estavam cheios de armas. Passageiros iam nos tetos. Então, o comunismo na Coreia é um pouco como um copo visto dos dois lados. Para mim, a divisão da Coreia evoca quimeras que dois espelhos refletem um ao outro. Os peixes são mais visíveis do outro lado. Vamos imaginar um lago com peixes.
Se dividirmos o lago, os peixes ficarão privados de seu espaço vital. O mesmo com o ser humano. Famílias separadas pela guerra chegariam a 10 milhões de pessoas. Todos os coreanos exilados. Alguém escreveu nomes do avô, pai, irmão, seu nome. Não, minha conta disse que ele me deve 225 mil dolarama. Ele roubou Manaus. Esse desconhecido fez isso por não poder ver seus entes queridos no norte. Não posso ir para casa, então coloco meu sobrenome aqui e dá para ler o endereço dele. Ele mora em algum lugar na Coreia do Sul. Os membros da família dele se chamam Yo Hong-nok. Yo Ji-yeon Yo Song-ok escreveu o nome. Tem nome dele ali. Tecido conta história clã. Também história povo coreano 4000 disso digo. Essa pequena península conseguiu preservar sua identidade, sua língua e seus costumes por 5.000 anos, sem nunca ser absorvida por outras civilizações. Isso não é um problema. Esse feito se explica por uma flexibilidade e uma mente aberta características dos coreanos. Também existe um espírito aberto. Estamos chegando ao fim da nossa viagem. Seul, essa cidade devastada pelo colonialismo japonês, destruída pela guerra e desfigurada pela reconstrução em massa, renasce todos os dias das suas cinzas, apesar da ameaça constante que paira sobre ela. Seu vizinho do norte. Sinto uma dor profunda ao pensar em Beirute, minha cidade natal, que ainda luta, sempre, nos tormentos das suas próprias loucuras. Essa lição de tenacidade e coragem me deixa admirado. Ao deixar essa metrópole, não posso dizer, senão, obrigado, Seul. Obrigado.
Terra, água, fogo, ar. A água e depois a terra. Ar. Eu, sim, sou da terra. Zé, quero que você vá. Eu gosto da terra. Quero que você vá. A terra. De outro. Só ouvi dizer que eu sou do ar. É. Como eu gosto muito do vento, então deve ser o ar para mim, minha preferência. A água e o ar.